querido, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje trazendo um assunto importantíssimo, um pouquinho difícil, cheio, carregado de detalhes, mas pode ter certeza que você vai ver isso na tua prova de vestibular. Hoje o nosso assunto é sobre pilha. Pilha é um dispositivo químico que envolve reações de oxidação e redução. É claro que essas duas semi-reações elas serão somadas com o intuito da gente chegar a um processo global, o que a gente vai chamar de reação de oxirredução ou reação redox. Mas vamos verificar o que tem por detrás de toda essa eletroquímica, só que primeiro, claro, relacionado à pilha. Vamos entender qual é a finalidade da pilha e quais são as particularidades envolvidas nesse dispositivo. Então vem comigo. O que seria, qual o objetivo da eletroquímica? É aquela parte da química que ela tem por interesse analisar a relação que há entre reação química e energia elétrica. Ou posso dizer que é uma interconversão. Guarda essa palavrinha aqui, ó. Você vai dizer que é a interconversão entre reação química e energia elétrica. O que quer dizer isso? Que em algum momento a reação química vai produzir energia. Em outro momento, a energia pode fazer com que uma reação química aconteça. Agora depende da situação. Se eu tiver um processo espontâneo, eu posso dizer que a reação química produziu energia. Agora, se eu tiver um processo não espontâneo, eu posso dizer que a energia elétrica produziu uma reação química. E a gente vai dar nome para esses dois processos. O primeiro, que é quando você tem uma reação química produzindo energia, nós vamos chamar de pilha. Pilha é o dispositivo em que a reação química de oxidação e de redução vai gerar energia elétrica. Essa energia elétrica, às vezes, querido, ela é simbolizada pela letra I, o I minúsculo de corrente, cuja unidade é o ampere. Mas isso a gente vai falar mais lá na frente. Então, a reação química produz energia elétrica, é pilha. Daniel, pode ser o contrário, então? Pode. Quando a energia elétrica produz reação química, já o nome não será mais pilha, e sim eletrólise. Talvez você já tenha até ouvido esse nome antes, mas acredito que não seja estranho para você, porque o sufixo lise significa quebra. Quebra através do uso da corrente elétrica. Tá, Daniel, mas vou quebrar o quê? A energia elétrica, ela rompe ligações de um composto químico para fazer com que a reação química aconteça. Então, uma reação de decomposição, onde uma única substância vai produzir duas novas substâncias. Perfeito? Só que agora a gente vai analisar primeiro o processo de pilha, um dispositivo em que as reações vão produzir energia elétrica. E eu coloquei um exemplo muito clássico para você de pilha envolvendo zinco e cobre. Aqui quase sempre nós vamos utilizar metais. Esses metais são elementos de transição externa, estão ali no meio da tabela periódica. Zinco e cobre. Esse dispositivo todo aqui que está representado pela figura, nem sempre ele é fornecido em prova. Agora, é claro, gente, de uma maneira muito didática, a gente pode representar assim. Então, basta você fazer uma, duas, três vezes esse tipo de representação que você já consegue visualizar isso para todos os casos. Porque quando isso aqui é fornecido, ok, fica muito fácil. Agora, se isso não for fornecido, claro, de tanto treinar, você já tem isso na cabeça, você consegue expor todas as suas necessidades dentro dessa figura. Sem a figura, confesso para você que fica difícil. Isso aqui embaixo é dado para você. Se você buscar uns vídeos anteriores, lá a gente fala sobre potencial padrão. E é o que é fornecido aqui nessas duas semi-reações. Essas duas semi-reações de redução, tanto do zinco quanto do cobre, quase sempre é fornecido. Olha o que eu disse, quase sempre é fornecido. Depende muito do nível da questão. Tem questão que tem um nível bem mais elevado, aí ele já exige um pouco mais de você. Mas de uma forma geral, essas semi-reações, elas são sim fornecidas para você, ok? Agora, a imagem, o desenho fica por tua conta, aproveita para saber como é que constrói isso tudo aqui, é o que a gente vai ver agora. Então vamos lá?
A pilha ela é constituída de duas cubas eletrolíticas, a cuba da esquerda e a cuba da direita, onde aqui dentro eu vou ter duas soluções eletrolíticas. Daniel, eu não lembro o que é a solução eletrolítica. É aquela que tem eletrólito e com isso a corrente elétrica é conduzida por ela. Ela tem um meio em que é possível conduzir a corrente elétrica. Então aqui eu tenho uma solução eletrolítica, uma outra solução eletrolítica. Mergulhei nas duas soluções eletrolíticas, duas barras de metais. Uma barra amarelinha, aqui, ó, alaranjada, e uma outra verde, onde eu tenho uma indicação de um sinal negativo e de um sinal positivo. Daniel, o que são esses sinais? Ele está dizendo para você o que acontece de um lado, o que acontece de um outro, de maneira simbólica. Tá, mas o que esses símbolos para mim representam? O lado negativo, ele representa o polo onde vai ocorrer a oxidação. Então eu posso afirmar que aqui nesse lado negativo é onde a gente sempre vai ter a oxidação. Isso, gente, para pilha, tá? Oxidação. Esse lado onde acontece a oxidação, nós vamos chamar de ânodo. Lembra que ânodo, esse AN lembra ânion. Ânion é uma espécie química negativa e o ânodo, por sua vez, é o polo negativo. Agora vamos para o outro lado? O positivo é o oposto do negativo. Então, se no negativo ocorre oxidação, no positivo acontece redução. Então aqui sempre você vai ter o processo de redução. Lembra o que é cada um? Oxidação, perda de elétron. Redução é o ganho de elétron. Se a oxidação acontece no ânodo, onde acontece a redução? Sempre no cátodo. Galera, cátodo, esse cat, lembra cátion? O cátion é uma espécie química positiva e o cátodo remete ao lado positivo da pilha. Então você já sabe que o ânodo sempre acontece a oxidação, o cátodo sempre acontece a redução. O ânodo sempre é o negativo e o cátodo é sempre o positivo. Tudo bem? Sabendo disso, eu já consigo identificar muita coisa aqui. Mas vamos continuar identificando primeiro as partes. Já tenho cuba eletrolítica do ânodo, a cuba eletrolítica do cátodo. No ânodo, alguém oxida, no cátodo, alguém reduz. O detalhe agora é, quem é esse metal, essa barrinha de metal mergulhada na solução? Eu chamo de eletrodo. Eletrodo é um metal mergulhado aqui dentro da solução. Eu tenho o eletrodo do ânodo e o eletrodo do cátodo. Daniel, quem é quem? Eu sei que tem zinco e cobre. Quem é o zinco e quem é o cobre? Aí, querido, depende do valor do potencial. Eu olho para os potenciais e eu vejo que os dois se referem ao processo de redução. Só que você já sabe que não podem dois reduzirem. Se um reduz, o outro oxida. Mas, de fato, quem é que vai reduzir nessa história? A capacidade de redução é representada pelo potencial. Esse potencial, ele indica para você, de fato, quem reduz e quem oxida. De modo que, quanto maior for esse valor, maior a capacidade para reduzir. E quanto menor for o valor, menor a capacidade para reduzir, logo maior para oxidar. Ok? Então vamos lá. Desses dois valores, quem seria o maior? Menos 0,76 ou 0,34 positivo? O maior, um número negativo ou um número positivo? Obviamente, um número positivo. Então, esse valor aqui é o maior. Quer dizer, então, que de fato, esse aqui sofre redução. Você vem e escreve RED aqui para ele, ó. E o outro, que é o negativo, ele não vai sofrer a redução. Obviamente, ele só pode sofrer o processo de oxidação. É que você escreve oxide. Tranquilo? Já sei quem reduz, já sei quem oxida. Daniel, quer dizer então que se o zinco oxida, eu tenho que olhar para essa reação
não mais no sentido direto, e sim no sentido inverso. Ok, porque os dois são inversos, oxidação e redução. Quer dizer então que agora o sentido que eu vou adotar é da minha direita para a esquerda, de lá para cá. Ok, gente? Quer dizer então que essa barrinha alaranjada aqui, que está no ânodo, que oxida, vai ser uma barra de zinco. Escrevo bem aqui o metal Zn, zinco. Por outro lado, a outra barra vai ser a barrinha de cobre. Por que é a barra de cobre? Porque eu já sei que o cobre, ele sofre a redução, e redução está no cátodo. Tudo bem? Eu coloco as duas mergulhadas em soluções eletrolíticas de sulfato de zinco e sulfato de cobre. O que isso significa? Que dentro dessa solução eu já tenho cobre e zinco, tanto da dissociação de um quanto do outro. Se o sulfato de zinco dissociar, separar, eu não escrevo ele desse jeito, eu escrevo separado. Então como é que eu vou escrever aqui dentro? A gente já tem os íons zinco, Zn mais 2, e tenho o íon SO4 menos 2, tanto positivo quanto negativo. Já estão lá, porque eu já tinha uma solução com o sal, sulfato de zinco. Aqui também eu já tinha uma solução de sal, sulfato de cobre, logo ele não fica desse jeito, ele se dissocia. Como? Eu tenho tanto o cobre 2 como o sulfato, o SO4 menos 2. O que é que acontece quando eu já tenho tudo pronto para a pilha começar a funcionar? Eu vou ter do lado do ânodo o processo de oxidação e do lado do cátodo o processo de redução. Lembra, gente? Oxidação, perda de elétron. Então o elétron ele sai do zinco. Redução acontece no cátodo. Redução é ganho de elétron. Quer dizer então que o zinco perde elétron, o cátodo, no caso o cobre, ganha o elétron. Então vai ter um fluxo de elétrons. E por onde acontece esse fluxo de elétrons? Por esse fio condutor que tem um amperímetro aqui em cima. Ele é um medidor de corrente. Então a corrente sai do zinco, começa a fluir aqui a corrente elétrica. Olha o izinho aqui, ó, mostrando a corrente elétrica saindo sempre do ânodo e migrando para o cátodo, porque no cátodo acontece a redução, que é o ganho de elétrons, ok? Então agora eu tenho que, já baseado nessas condições todas que eu percebi, começar a escrever tudo que eu estou vendo aqui. Gente, é muita informação, é muito detalhe, mas agora você precisa organizar para finalizar esse processo todo, e é o que a gente vai fazer. Só que eu tenho certeza que você já se perguntou, Adriel, tá faltando alguma coisa aí. Eu estou vendo alguma coisa que não foi nem comentada ainda. É porque ela vem lá no finalzinho. Mas logo de antemão eu posso adiantar para você que é esse tubo aqui, né? O tubo em formato de U, de cabeça para baixo, invertido. Quem é esse U de cabeça para baixo? É o que a gente chama de ponte salina. Se é ponte salina, é porque o conteúdo dela é um sal. E ponte por quê? Porque ela promove a comunicação de uma solução com outra. Aqui dentro tem um sal. Gente, te liga, ó, se tem sal é porque tem positivo e tem negativo aqui dentro também. Normalmente as questões remetem ao iodeto de potássio, Ki, onde o K é o potássio positivo e o I é o iodo negativo. Agora vamos para a primeira pergunta. Quais as semi-reações e a reação global desse processo todo? Eu vou listar uma série de observações, de possibilidades de pergunta que você pode enfrentar em uma questão. A primeira é a que mais acontece. Pode ter certeza que você, resolvendo exercício, vai enfrentar um tipo de questionamento como esse. Então, é o primeiro que a gente vai fazer. Vamos lá? Ele pergunta aqui para você, quais as semi-reações, claro, oxidação e redução, e também a reação global. Gente, escreve na ordem, cara, vai pela ordem. Oxidação, oxide, e depois você escreve redução, tá? Vai nessa ordem. Primeiro oxidação, depois redução, porque é uma lógica de entendimento para você aqui. Quem que sofre oxidação?
É o zinco. E o zinco que está nessa barrinha, ele começa a se transformar em zinco 2. Porque o zinco perde elétron. Se ele perde elétron, o elétron perdido, ele sempre fica após a seta. Então fica zinco sólido, ele perde 2 elétrons e se transforma em zinco mais 2. Bom, se ele perdeu 2 cargas negativas, ele fica com 2 positivas a mais. Zinco sólido, carga 0, ele perde 2 elétrons, vira zinco 2. Ok? Claro que se eu já escrevi a oxidação, a redução é o oposto. Como é o oposto? O positivo ganha elétron e se transforma em neutro, que é 0. Vamos lá. O cobre, que está no cátodo, ele recebe 2 elétrons. Daniel, de onde vem os 2 elétrons? Do ânodo. O zinco perdeu elétron para que o cobre possa receber esse elétron. Então, cobre lá no cátodo, o cobre 2 aquoso, ele recebe os 2 elétrons perdidos pelo zinco e se transforma em cobre 0, cobre sólido. Um negócio muito lógico, quer ver? Ó, o zinco, ele perde elétron, ele oxida. Ele oxida porque vai ter alguém para reduzir. Se ele oxida, ele perde elétron. Se ele perde elétron, alguém recebe. Se o zinco oxida, alguém reduz. E quem reduz? Quem você acha que tem atração pelo elétron que é negativo? Uma espécie positiva ou uma espécie neutra, de carga 0? Obviamente, uma espécie positiva. É por isso que eu não escrevi cobre 0. Porque quem tem atração pelo elétron é o cobre 2. Então, o detalhe aqui é esse, gente. O elétron sai do zinco e chega na placa de cobre. Em volta dessa placa tem um monte de elétronzinho aqui, ó. Um monte de carga negativa. Quem que é o negativo? O positivo. Os opostos se atraem. Então, este cobre 2, ele começa a migrar para a placa de cobre 0, porque está cheio de elétron ali. Então, você começa a perceber que vai essa placa começar a aumentar de massa. Começa a se acumular aqui um monte de zinco. Então ela vai ficando cada vez mais cheia. Ela vai tufando, ela vai aumentando de massa. Em contrapartida, cada zinco que perde elétron, ele cai para a solução. Então o zinco, quando ele cai da placa para a solução, como zinco 2, essa massa da placa começa a diminuir. Aí eu percebo que isso daqui vai meio que atrofiando, ou uma palavra que é muito usada em questões, vai desgastando, vai corroendo, vai sendo consumida. Aí eu percebo que a massa dessa placa aqui começa a diminuir, vai desgastando. Tudo bem? Então, no ânodo, a massa do eletrodo, ela diminui e no cátodo, a massa do eletrodo aumenta. Então, vamos lá. Sai o elétron do zinco, chega no cobre. O zinco oxida e o cobre reduz. Escrevi as 2 semi-reações. É hora da gente finalizar isso aqui, chegando na reação global. A reação global, ela tem o nome de reação redox. Então você pode escrever aqui a reação de oxirredução. Essa reação redox é a soma das duas. Só que eu só posso somar se tiver conservação de carga. Tudo aquilo que foi perdido de elétron foi recebido. Gente, quantos elétrons perdidos? 2. Quantos elétrons recebidos? Também 2. Bom, se tudo aquilo que foi perdido foi recebido, é porque a carga foi conservada, como uma simbologia de dizer que houve conservação de carga. Eu risco esses 2 elétrons, digo que eu corto os elétrons. Só que eles não somem, eles não deixam de existir. Eles estão passando pelo fio condutor e, por exemplo, se tem uma lâmpada aqui em cima, essa lâmpada acende, porque está passando corrente elétrica por aqui.
ok? Então essa reação redox só pode existir se a quantidade de carga for igual. Como eu já cortei, entre aspas, os elétrons, somo todo mundo. Então você começa a baixar todo mundo que você tem. Zinco sólido, mais o cobre 2, que também está antes da seta, aquoso. Como não tem mais ninguém, agora eu escrevo a setinha. Seta do outro lado. Quem é? Zinco 2, meio aquoso, mais o cobre sólido, o cobre metálico. Galera, de posse dessa reação, eu consigo perceber tudo o que aconteceu na pilha. Ela resume todo o processo de oxirredução que acontece aqui dentro. Ela é o resumo do funcionamento da pilha. Agora tem um detalhe, gente. Quando isso daqui vai acontecendo, você já deve ter percebido que a quantidade de zinco mais 2 vai ficando cada vez maior. Essa quantidade aqui ela vai aumentando cada vez mais, ao passo que essa quantidade de cobre 2 vai diminuindo. O que vai ocasionar? Um desequilíbrio iônico. Aqui eu vou ter mais positivo do que negativo. E aqui eu vou ter mais negativo do que positivo. E é aí que entra a tal da ponte salina, que é quem vai manter o equilíbrio iônico das soluções. Lembra que eu falei para você que o K é o positivo? O potássio é o positivo, o iodo o negativo. Galera, se está com excesso de positivo no ânodo, quem é que a ponte salina manda para lá para manter o equilíbrio iônico? Tem muito positivo, obviamente vai mandar o negativo. Então quem começa a migrar para cá, para essa solução, vai ser o iodeto, iodo negativo, porque tem muito positivo. Por outro lado, tem muito negativo. Quem é que a ponte salina manda para lá? Positivo, para suprir a carência do cobre 2, que também é positivo. Então, quem começa a migrar para cá vai ser o K+, o cátion do potássio. Então, essa é a função da ponte salina, manter o equilíbrio iônico das soluções. Beleza? A gente já se aproximando ali do nosso final. Falta apenas a gente verificar que tipo de DDP essa pilha produz. Só que antes disso, vamos reescrever essa reação. Como assim, Daniel, já não está escrito? Para que reescrever? É porque tem uma notação da IUPAC que ela é muito cobrada em prova e muitos alunos desconhecem. É importante você conhecer esse tipo de notação. Então vamos colocar assim, ó, como notação IUPAC. A notação IUPAC, melhor só para quem não lembra, para quem não sabe o que significa, IUPAC é uma ONG que reúne os principais químicos do mundo e determina o que funciona, o que não funciona, o que é regra, o que não é regra dentro da química. União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela definiu para a gente uma notação em termos de pilha. Como é que essa pilha vai ser escrita diferente disso? Primeiro escreva quem oxida, que é o zinco. Zinco sólido. Aí você coloca uma barra e escreve em quem ele se transformou, que foi o zinco 2. O zinco sólido se transformou em zinco 2, aquoso. Você já escreveu a oxidação? É nessa ordem, gente. Já escreveu a oxidação? 2 barras. Essas 2 barras representam pra gente a ponte salina. Não é a seta, é a ponte salina. Agora você escreve quem reduz. Quem reduziu? Quem recebeu o elétron? Cobre. O cobre 2 aquoso. Ele recebeu o elétron e se transformou, aí eu coloco barrinha, uma barra, se transformou em cobre sólido. Lembra que no início eu disse para você, gente, escreve primeiro a oxidação, depois a redução, justamente pela necessidade de você fazer isso aqui. Primeiro eu escrevo quem oxida, e depois eu escrevo quem reduz. Primeiro oxidação, depois redução. Essa regra é sempre assim, fechado? E para finalizar, uma outra possibilidade de pergunta para gente. Ele vai pedir para você qual a DDP, qual a força eletromotriz, ou então qual a variação de potencial para essa pilha. Gente, a variação de potencial você aplica pela fórmula ΔE
vai ser igual ao potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. É sempre o maior menos o menor. Aí você vai pegar os valores que já estão aqui. Lembre que é o de redução, não de oxidação. Quando você inverteu essa reação, a semi-reação do zinco de lá para cá, claro que o potencial de oxidação é mais 0,76. Mais. Só que na hora de fazer a continha, eu uso de redução, que ainda é menos 0,76. Então, dos dois valores, o maior é o do cobre. Então, para nossa conta, fica variação de potencial vai ser igual. O do cobre, que é o maior, 0,34 menos o menor, que é menos 0,76, menos 0,76. Gente, fazendo joguinho de sinal aqui, ó, vai ficar como? Variação de potencial é igual 0,34, menos com menos mais, 0,76. A soma disso daqui vai dar o valor de mais 1,1 volt. Um valor positivo. Se você ainda não viu, tem um vídeo anterior a esse falando sobre potencial. Lá você vai ver toda uma explicação sobre isso e entender que o valor do potencial, quando ele é positivo, remete a um processo espontâneo, o que sempre tem que acontecer para a pilha. Pilha sempre tem que dar positivo. Tudo bem? Você fez as semi-reações, fez a reação global, notação da IUPAC, a variação do potencial, que para a pilha é sempre positivo, e as observações finais, que nós entendemos que a massa do eletrodo do ânodo sempre diminui, sempre tem corrosão, sempre tem desgaste, e com isso, uma segunda observação é que a quantidade de positivos, de íons positivos, aumenta, ok? Lá acontece o contrário. O eletrodo do cátodo sempre aumenta de massa, sempre tem acúmulo de massa, e com isso a quantidade de positivo diminui. Para resolver esse problema do desequilíbrio de íons positivos e negativos, a ponte salina está lá para isso, que ela vai mandar para o ânodo sempre um negativo, para o cátodo sempre um positivo. E aí resolve todo o problema de funcionamento e a pilha continua gerando corrente elétrica, e nesse caso com uma DDP de 1,1 volt. Então a pilha está toda construída, tudo feito aí, no mais, galera, é só você repetir o raciocínio, fazer exercício, buscar cada vez mais aprofundar isso daqui, claro, dentro da tua necessidade, beleza? Galera, então é isso, um grande abraço, estuda, vamos para cima e tamo junto. Valeu!